sobre isso aí, queridos. Avanço e crescimento no propósito de Deus para as nossas vidas, sabe? Só estou tentando te explicar e passar para o teu coração a importância de você entender que tua vida não está jogada do lado, que a tua vida não está a esmo. Você não caiu nessa terra de paraquedas, Deus te fez de propósito. E para um propósito. Que é isso, pastor? Olha, para mim não tem valor algum. Cara, você pode até olhar para você e não ver valor algum. De repente as pessoas nem te valorizam, mas eu só quero te dizer que na presença de Deus a tua vida é preciosa. Porque através de uma mensagem que um dia você ouviu e transformou a tua vida, muitas outras pessoas podem ser transformadas através de você. Esse é o propósito básico. Deus criou você de propósito para um propósito. Todos nós, pastor, todo mundo. De repente você não foi chamado para estar em cima do púlpito pregando. De repente você não foi chamado para estar ensinando as multidões. Mas tem um propósito específico sobre o qual Deus criou você. A sua vida é um propósito de Deus. A gente tem conversado sobre isso, sabe? E quando a gente entende isso, cara, a primeira coisa que bate no nosso coração é uma coisa chamada temor. Pô, peraí, uma vez que eu descubro que Deus tem um plano para a minha vida, eu não estou nessa terra para viver do jeito que eu quero, o mínimo que eu posso fazer é buscar a Deus numa sensibilidade para descobrir dele o que Ele quer para mim. E é aqui que está a chave do segredo do sucesso, de você ser bem sucedido em tudo, é viver para o propósito de Deus para a sua vida. Porque o propósito de Deus para a sua vida é a sua garantia de sucesso, de avanço. O propósito de Deus para a sua vida é a sua segurança. Eu vou falar muitas coisas aqui, eu vou dar exemplos bíblicos, sabe? De homens de Deus que viveram para esse propósito, que em determinado momento fizeram escolhas. Então a primeira coisa que a gente conversou no primeiro dia, na semana passada, na verdade eu venho falando sobre isso desde o culto da virada. E a primeira coisa que a gente conversou é que é isso mesmo. Quando a gente olha para o caráter do nosso Deus, a gente vê que Ele é um Deus de avanço e crescimento. Eu falei com você semana passada, Deus não subtrai nem divide, Ele soma e multiplica, gente. É o caráter dele. Tudo que Ele criou numa ordem crescente, para avançar, para crescer. Deus não criou nada para andar para trás. Você nem sabe andar para trás. Se ficar andando para trás muito tempo, vai tropeçar, vai cair, sim ou não? Pô, só você olhar como é que Ele te fez. Se fosse para a gente olhar para andar para trás, os olhos eram atrás da cabeça. Ele te criou para quê? Olhar para frente e andar para frente, sim ou não? É o propósito dele. Então só de você ver a estrutura do seu corpo, você já vai identificando o propósito de Deus. Deus te criou para avançar. Deus te criou para crescer, né? E a gente falou diversas coisas aqui no primeiro dia, eu quero relembrar algumas coisas, ó. Nossa vida é uma construção. Eu falei isso com base em Filipenses 1:6. Estou certo que aquele que começou boa obra em vocês, vai terminar. Então, duas coisas que a gente pode entender. A nossa vida é uma obra, e uma obra boa. Aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo. Não é isso que está escrito? Então a minha vida e a tua vida é uma construção, sempre crescente. Então já te falei, 2024 será um ano melhor do que 2023. É a programação do céu, que você avance e cresça no propósito dele para a tua vida. Ah, pastor, mas eu não tenho avançado. Então você tem que ver se você está debaixo da direção dele. Porque o desafio é esse, andar na direção que ele aponta. Na direção que ele aponta tem avanço e crescimento. Na tua própria direção, sabe por quê, gente? Deixa eu te explicar. Porque o conceito do mundo é outro. O conceito do mundo, você é bem sucedido se você ganhar muito bem. O conceito do mundo, você é bem sucedido se você sabe morar muito bem, tiver um bom carro. Não é o conceito do reino de Deus. Vou repetir. Não é o conceito do reino de Deus. Você ser bem sucedido para Deus é cumprir aquilo para o qual Ele te criou. Você ser bem sucedido para Deus é você fazer o que Ele te chamou para fazer, ainda que seja subir numa cruz como Jesus fez. O auge do sucesso de Jesus foi uma cruz, porque foi para isso que Ele foi, que Ele veio, cumpriu o propósito. Você está entendendo isso?
A gente não pode entrar no conceito do mundo de achar que ser bem sucedido é ter muito dinheiro. Não é bem assim. Não é o conceito de Deus, tá? Tá lá, ó. Deus, ele trabalha em nosso favor, mas não é que ele trabalha a nosso favor por trabalhar, tem um propósito nisso. Interessante, né? Eu não sei se eu vou achar esse texto, mas Filipenses, Paulo diz assim, ó, não que eu já tenha alcançado. Onde que está? Filipenses 3, me ajuda aí, uma coisa faço. Filipenses 3,12, meu Deus, esse computador é rápido, hein? Misericórdia. Filipenses 3,12, vamos dar uma lida, olha o que está escrito. Legal, lembrei desse texto agora. Quando eu lembro assim, não sou eu não, tá? É o Espírito Santo querendo falar contigo. Eu não tenho essa capacidade. Efésios, Filipenses 3,12, olha só o que o apóstolo Paulo falou. Filipenses 3,12 diz assim, o apóstolo Paulo, ó. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Agora olha o que ele vai dizer. Você está com a tua Bíblia aberta em Filipenses 3,12 aí? Levanta a tua Bíblia aí que eu quero ver se tu está trazendo Bíblia para a igreja. Traz Bíblia para a igreja, hein, crente? Tu é crente, hein? Não que eu já tenha, agora olha o que ele vai dizer, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Tem que mastigar devagar esse bife. É um bife que vamos mastigar devagar para você entender? Quer mastigar comigo? Olha como é que a gente vai mastigar esse bife, ó. Ele está dizendo que ele está seguindo um alvo, ele está olhando para frente, ele está andando em direção, para que ele possa alcançar aquilo para o que ele foi alcançado. Então, primeira coisa, Paulo foi alcançado por Cristo, sim ou não? E na conversão dele, o que Jesus falou para ele? Ananias estava com medo de ir lá falar com ele, sim ou não? O que Jesus falou para Ananias? Vai, porque esse para mim é o quê? Um vaso escolhido para levar o meu nome diante de reis, autoridades, gentios, e eu vou mostrar para ele o quanto ele há de sofrer por causa do meu nome. Então Paulo foi escolhido a esmo, ele foi alcançado só para ser alcançado, ele foi alcançado para um propósito. Então ele está dizendo, eu estou prosseguindo para alcançar aquilo para que eu fui alcançado. Ele não está dizendo por que eu fui alcançado, para que Paulo foi alcançado para um propósito. Você foi alcançado para um propósito. E o que ele está dizendo, eu estou me esquecendo de tudo que ficou para trás, porque eu quero é alcançar esse propósito. Então ele só está dizendo, eu estou correndo a minha carreira, eu estou avançando no propósito para o qual Deus me chamou. É o alvo dele, ele coloca isso como alvo. O meu alvo é alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado. Ou seja, o meu alvo, o alvo da minha vida é cumprir o propósito para o qual Deus me alcançou. Engoliu o bifinho? Entendeu? Sim ou não? Conseguiu entender essa passagem? É assim. A Bíblia você tem que ler devagar e mastigando devagar, para você entender. Porque se você for ler o contexto de Filipenses 3, é disso que ele está falando, de um propósito de salvação, está falando de ressurreição dos mortos. Então, deixa eu só te dizer, você não foi salvo somente para ser salvo, você foi salvo para um propósito. Todo mundo, pastor? Todo mundo. Tem um propósito? Tem um propósito. Sabe aquele cara chato lá do teu trabalho que está te perturbando? Então, já está dependendo de você para ser salvo. Como que você vai apresentar Jesus para ele? Está dependendo de você. E quanto mais ele é chato contigo, mais Jesus está mostrando que ele botou ele no teu caminho para você, usar você para ele. Então você já está sendo, duas coisas estão acontecendo aí. A tua fé já está sendo testada, a tua paciência está sendo provada, o teu testemunho de cristão está sendo provado para você ganhar essa alma. Só isso que eu quero te falar, em todos os aspectos. Você foi alcançado para um propósito, cara.
para um propósito. E é sobre isso que a gente está conversando, porque Paulo, ele dá essa declaração, ele abriu mão de tudo para viver o propósito. E nós? Você já entendeu para que você foi alcançado? Ele entendeu. A ponto dele dizer, eu estou prosseguindo para alcançar aquilo que eu fui alcançado. Não só entendeu, mas decidiu entregar sua vida a isso. Por isso que ele tem autoridade para abrir a boca e dizer, eu não estou vivendo mais. Cristo vive em mim, ou seja, eu estou vivendo somente para o propósito. Ele tem essa autoridade, que ele viveu mesmo. Deixou um grande legado para mim e para você. Por isso que ele abre a boca, como o Giovanni leu aqui, ele pode abrir a boca para dizer isso, ó, seja meu imitador. É uma baita responsabilidade o cara dar uma declaração dessa e o Espírito Santo permitir que isso fique registrado. Porque ele não só falou, o Espírito Santo permitiu e está registrado para quem quiser ler. Caraca, olha o que o Paulo falou. O Espírito Santo registrou, cara. É um exemplo para nós, sim ou não? Então, com essa série de mensagens, eu quero te ensinar isso. Eu quero chamar... Gente, quando o Espírito Santo coloca um propósito no nosso coração para pregar para a igreja, para ensinar... Desculpe. É porque ele já está querendo chamar a tua atenção para isso. A minha missão aqui é só acender essa luz dentro de você. Caramba, tem um propósito para a minha vida. Realmente. Eu quero viver para esse propósito. Quero descobrir qual é esse propósito. Para que Deus me salvou? Para que Ele me chamou? O lugar que Ele me colocou? A família que eu nasci? A pessoa que eu casei? Os lugares que eu frequento? O meu ambiente de trabalho? A minha escola, a minha faculdade? Tudo que te envolve interessa para o propósito de Deus, gente. Só quero chamar a tua atenção para isso. Nossa vida é isso, vamos ler mais. A programação de Deus para os seus filhos sempre é de avanço e crescimento. Deus nos chamou para sermos, tudo isso aqui eu já falei semana passada, estou só relembrando. Deus nos chamou para sermos testemunhas vivas de sua bondade. Nós falamos isso aqui com base no Salmo 92, quem lembra? Legal, e aí chegamos em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E para por aí? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Entendeu? Esse versículo, vamos mastigar outro bifinho. Esse versículo está só dizendo que tudo vai cooperar para o teu bem enquanto você estiver andando no propósito de Deus. Ele se responsabiliza. Agora, uma vez que você abandona o propósito de Deus por causa de qualquer outra coisa na tua vida, a responsabilidade é tua. O propósito de Deus é que sustenta tudo. Você não está aqui a passeio, só para você entender. Tipo assim, você trabalha numa empresa, tá? Você tem uma função. Então você recebe uma missão. Aconteceu isso comigo semana passada. Né? Eu fui para Santos em missão. Eu não fui para Santos passear. Eu fui para Santos em missão. Então eu fiz a minha bagagem. Na minha bagagem, eu coloquei tudo que eu ia precisar para cumprir a missão. Mas eu não sou bobo, né, seu Cícero? Gosto de correr, o que é que eu fiz? Botei meu tênisinho de corrida, botei meu shortinho, minha camiseta, botei uma sunga de praia, não sou bobo. Eu estou indo, hein? Mas, vai que. Botei lá, tudo bonitinho, botei uma calça jeans, vai que dá um tempo de eu dar um pulo no shopping. Mas qual é a prioridade? Botei minha calça jeans, botei minha camisa, um tênisinho de corrida, sunga de praia, botei tudo. Vou levar. Bom, cheguei lá, muito cansado, tinha missão para cumprir. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Cheguei em Santos, botei a roupa e fui correr. Fui para a praia, fui para o shopping. Resolver tudo que eu tinha que resolver referente a... E se der tempo, eu dou uma corridinha, aproveito, conheço a cidade, vou no shopping. Quem está entendendo?
Deu tempo? Pergunta para mim, deu tempo? Não deu tempo. Do mesmo jeito que a roupa de corrida foi, ela voltou. O tênis, a calça, tudo. Só deu tempo de fazer o que tinha que fazer mesmo. Então, não deu tempo de me divertir, mas a missão foi. Você precisa entender que você foi enviado para essa terra numa missão. Você pode se divertir? Pode. Estou querendo dizer que você não vai mais viver. De repente dá tempo de você ir a uma praia. Não tem problema nenhum aproveitar. Você pode ir ao shopping, não tem problema nenhum. Construir família é legal, viver é muito bom. Fazer amizade, comer um churrasquinho de vez em quando. Tudo isso está aí. Mas nada disso pode te distrair a ponto de você esquecer a... Só isso que eu estou querendo te dizer. Qual o teu foco? Porque se você foca na missão, Ele mesmo te abençoa e você consegue fazer tudo o que você quer também, desde que você não abra mão da missão. É isso que Ele está querendo dizer, quando Ele fala lá em Mateus 6,33, busque em primeiro lugar, ou seja, Ele está dizendo, priorize e o restante, eu mesmo te dou. Eu vou te acrescentando no decorrer do teu cumprimento da missão. Você está cumprindo a minha missão? Você está priorizando a minha missão? Você está fazendo o que eu te chamei para fazer? Então eu vou te acrescentando em tudo. Nada te falta. Agora larga a missão para tu ver. Começa a se distrair demais. Porque se eu chego lá doido para correr, eu posso comprometer eu vou comprometer, porque eu priorizei a distração, o divertimento. Então não dá. Totalmente diferente quando eu viajo com a minha família em lazer. Então quando eu vou viajar com a minha família em lazer, a bagagem é outra. Ali tem só protetor solar, bagagem de férias, sim ou não? É outro tipo de bagagem. E qual é a pergunta, Monique? Qual é a primeira coisa que eu faço quando eu chego nas cidades que a gente vai? Não é correr. Eu dou uma volta com ela, geralmente, foi assim. A gente chega geralmente final da tarde, sai daqui de manhã, né, e tal. Então chega lá, vai direto pro hotel, sim ou não? Faz o check-in, bota tudo no quarto, aí já está de noite. Então vamos fazer um lanche. Nisso que eu saio com ela de carro e com a Esté para fazer um lanche, eu já estou vendo a cidade por onde eu vou correr no dia seguinte de manhã. Já estou passeando. Estou vendo, então, saio do hotel, vou pegar essa reta aqui, e ela está ali, né? Vou subir, vou descer, papapá. Quando é no outro dia, volto para o hotel, a gente faz um lanche. Quando é no outro dia, ela está dormindo, ela e Esté, acordam geralmente 8, é o horário do café da manhã do hotel. Eu saio do quarto, que horas? 5h30. Já tocou o despertador, 5h30 da manhã, que lugar de dormir não é nessa vida, é dormir eternamente, só quando for embora. 5h30 já levanto e vou fazer a minha, porque eu estou em outro tipo de viagem, eu estou em lazer. Você está entendendo o que eu estou te falando? Qual o tipo de viagem que você está sobre a face da terra? Você veio só para se divertir, só para fazer o que você quer, só para viver para você mesmo, só para construir os seus desejos, suas vontades, seus sonhos, ou você veio viver para um propósito? É sobre isso que eu estou conversando contigo. É isso que eu quero te mostrar. Então, uma vez que eu estou vivendo para o propósito, tudo vai cooperando, gente. E aí essa palavra eu te falei. Propósito de Deus sempre está envolvido com outros, gente. Salvação de outros. A vida de outros. O propósito de Deus sempre envolve outros. É o plano eterno dele em relação à humanidade. Salvação da humanidade. Ele quer te usar para salvar outras pessoas. De modo geral, eu ainda vou falar aqui nessa série sobre propósitos específicos. Como você descobrir no coração de Deus o propósito para a sua vida. E como você desenvolver, tudo isso faz parte dessa série. Mas de modo geral, eu posso abrir minha boca e dizer para todos que estão aqui, Ele quer usar você para salvar outras vidas. Isso é certo. Tá? O próprio Deus faz com que tudo coopere para o nosso bem, uma vez que eu estou debaixo do propósito dEle. Porque o avanço da tua vida, o teu bem é o bem do propósito dEle. Te falei, não tem como separar isso.
Enquanto você está desenvolvendo o propósito para o qual Ele te chamou, tua vida está sempre crescendo, cara. Vai crescer. Você está no lugar onde Ele te botou. É tempo de entendermos que não tem como para viver para o propósito de Deus e para o meu propósito ao mesmo tempo. Na verdade, eu poderia colocar dessa maneira: não tem como eu criar um propósito paralelo. Porque o propósito de Deus é o propósito da tua vida, e é nesse propósito que Ele quer te abençoar em tudo. E às vezes, cara, a gente fica tentando estabelecer uma outra... Deixa eu só te dizer, cara, você quer sair do propósito de Deus para a tua vida, você quer fazer suas próprias escolhas, tomar suas próprias decisões, você sai da rota, Deus não mandou você fazer isso, aí você começa a pedir a Deus para te abençoar. Ele olha para você e diz: cara, eu estou até tentando te abençoar, mas você está fora do meu propósito. A bênção de Deus acompanha o propósito dele. Quando eu faço um propósito paralelo e eu começo a viver para aquele propósito, eu já saí da bênção. A bênção acompanha o propósito dele, gente, estabelecido. Então, eu tenho que parar de pedir a Deus para abençoar o que eu estou fazendo. Porque de modo geral é assim, a gente vai fazendo escolha, tomando decisão, chamando Deus para abençoar. Ó, fiz essa escolha, vou fazer isso, me abençoa. Não é assim. Pare de pedir a Deus para abençoar o que você está fazendo e comece a fazer o que Deus está abençoando. Nossa oração é essa: Senhor, me ensina a olhar o teu propósito para a minha vida, porque nele eu já sou abençoado, e acabou. Você está entendendo isso? Fazer o que Deus abençoa é melhor do que pedir Deus para abençoar o que você faz. É muito melhor, tá? E aí, ó, na versão da Bíblia Viva, 2 Coríntios 5, verso 14 e 15. Qualquer coisa que nós façamos, não é certamente para o nosso próprio proveito, mas porque o amor de Cristo agora nos governa. Visto que cremos que Cristo morreu por todos, nós devemos crer também que já morremos para a velha vida que costumávamos levar. Ele morreu por todos, para que todos quanto vivem, porque receberão dele a vida eterna, possam viver não mais para si mesmos, mas nem para agradar a si mesmos, mas para gastar suas vidas agradando a Cristo, que morreu e novamente ressuscitou por causa deles. Então, viver para o propósito de Deus significa morte para a minha própria vontade, mas eu te expliquei aqui na semana passada, que isso não significa que você vai viver uma vida sem graça, porque tem gente que explica dessa maneira e fica muito ruim, como se a gente não pudesse mais se divertir, não pudesse mais viver, não pudesse mais isso, e não pudesse mais aquilo, e não sei o quê, porque agora é só... Você está entendendo, gente? É encontrar prazer no propósito. Entregar a vida a Cristo, entregar a vida para o propósito dele, começar a viver para ele, é começar a encontrar prazer naquilo que ele te chamou para fazer. Não significa que você não vai ser feliz mais, significa que a tua felicidade verdadeira será encontrada. Viver para o propósito de Deus, é isso que ele falou em Mateus 6,33, vive para mim, prioriza a mim, sabe? Então, é a única... Não fechei com isso. Então agora eu quero começar a ir para esse lado, para te explicar esse lado, sabe? Porque não é assim, deixa eu voltar aqui, não é assim que Deus ele me escolheu para cumprir um propósito, e por isso agora ele vai me anular, eu não tenho mais direito de fazer nada, é só igreja que eu estou no propósito de Deus, é só isso, é só aquilo, eu não posso mais rir, eu não posso mais me divertir, eu não posso mais ter um grupo de amigos, eu não posso nem construir uma família, eu não posso ter um emprego, eu não posso ser bem sucedido na minha vida profissional, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Não é bem assim. É só você entender que tudo o que te envolve está ligado ao propósito. É só isso. De alguma maneira vai precisar cooperar para o propósito de Deus, que é a tua vida, não está isolado. É encontrar nele, e aí eu vou falar disso na outra semana, é encontrar nele, né, o teu propósito de vida, para que você entregue a sua vida e encontre a sua verdadeira vida, porque o apóstolo Paulo em Colossenses, ele diz que a nossa verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus.
A tua verdadeira vida está no propósito dele. É só isso que eu quero passar para o teu coração. Quero te levar a um nível de maturidade, de você entender que uma vez que Deus tem um propósito para a tua vida, você não pode viver desgarrado dele. Você não pode viver fazendo escolhas, tomando decisões, sem consultar a ele. Em busca de prazeres meramente humanos e passageiros, e abrindo mão daquilo que ele te chamou para fazer. É viver de maneira agradável, encontrar o seu prazer no propósito de Deus. As amizades, a sua família, tudo isso vai te canalizar para aquilo que ele te chamou para fazer. É isso, gente, é muito simples. Não tem problema nenhum fazer plano, não tem problema nenhum ter sonhos, não tem problema nenhum nisso, ele não vai te matar. Mas é você entender que você está em missão. E por causa dessa missão, tudo acaba cooperando. E é isso que está lá em Provérbios, capítulo 16. Aí, ao homem pertencem os planos do coração. Então Salomão está dizendo, você pode fazer plano. Mas só que tem um detalhe, do Senhor é que vem a resposta da língua. Ele só está dizendo o seguinte, o teu plano não pode estar acima do propósito dele para a tua vida. Porque aí você vai se perder, gente. Deixa eu te falar. Se você tem um sonho que não está encaixado no propósito de Deus, esse sonho vai te roubar de Deus. Você vai começar a viver para esse sonho, batalhar para construir esse sonho. O teu foco, entendeu? Você se distraiu. A missão perdeu a prioridade, você está vivendo mais para aquilo que você quer. Nós, como igreja, no tempo que nós estamos vivendo, não podemos viver assim. A gente quer a proteção de Deus, a gente quer a saúde que só Ele dá, a gente quer a proteção que só Ele dá, a gente quer a bênção dEle, mas vivendo fora do propósito dEle, fora daquilo que Ele direcionou para mim e para você. Olha lá o que Ele está dizendo, todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o Espírito, e essa expressão avaliar o Espírito é o seguinte, Deus está vendo com que intenção eu estou traçando um caminho para a minha vida, Ele está avaliando a intenção, como o Giovanni falou aqui, Ele está olhando para o meu coração, e vendo com que tipo de intenção eu estou traçando o meu destino, eu estou traçando um plano só para mim mesmo. Olha o capítulo, olha o verso 3, consagra ao Senhor tudo o que você faz, e aí sim, os seus planos, percebe, não está falando que os planos de Deus serão bem-sucedidos. Ele está dizendo que Deus terá prazer em ver os seus planos também realizados. Porque esse é o prazer de um pai. Mas você entende bem, a segunda parte do verso está completamente dependente da primeira parte. Consagre ao Senhor tudo. Consagre ao Senhor tudo, é encontrar esse caminho para o coração de Deus, de maneira que eu estou tão ligado nele, que até o sonho, é bateria esse aqui. Eu estou tão íntimo nele, estou te falando que qualquer coisa atrapalha e distrai. Eu estou tão íntimo nele, estou tão ligado a ele, que o meu sonho se torna o sonho dele. O próprio Espírito Santo vai tirando do nosso coração aquilo que não glorifica a Deus. É interessante isso, coisas vão saindo. Quantos sonhos que eu tinha de adolescente, cara, de conquistar, de ser isso, hoje em dia eu olho para o propósito de Deus para a minha vida, meu Deus, estava totalmente fora. Você vai chegar num ponto de maturidade que você não vai ter dificuldade nenhuma em abrir mão de coisas que não estão te direcionando para o propósito dele, aonde você será verdadeiramente bem-sucedido. É isso que eu estou querendo te ensinar. E é isso que ele está dizendo, Salomão está dizendo. Preste atenção, queridos. Quando eu me disponho a viver para o propósito de Deus, Ele mesmo se encarrega de me proteger e suprir em todas as necessidades e até mesmo sonhos.
é para a glória dele, envolve o propósito dele para a tua vida, eu posso crer, e posso esperar, e posso colocar isso diante de Deus. Quem está entendendo isso, gente? O que não dá é para você ter seus sonhos, seus projetos, e começar a construir na força do teu braço. Você entra, eu e você, a gente entra numa gana de ter aquilo porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, que eu começo a trabalhar tanto, me esforçar tanto, porque eu quero te dizer, Deus te criou o ser humano com uma capacidade incrível de conquistar. Você é criado à imagem e semelhança de Deus, você bota um negócio no teu coração aí, tu conquista. Mas para quê? Para quê? Para eu me perder do propósito? É isso que o escritor tentou dizer quando ele falou, cara, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e acabar no final das contas, ver que viveu só para essa vida terrena, perder a sua alma? Gente, sabe o que eu tenho aprendido? A gente precisa de muito pouco nessa terra. Qual o império que eu estou querendo construir? Aí está escrito, cara, se você tem o que comer, o que se vestir, estejais com isso o quê? Satisfeito. E às vezes, na gana de conseguir mais coisas, a gente esquece de ser grato por aquilo que a gente tem. E tem um montão de gente que não tem o que você tem. Entrou água na tua casa nessa tempestade? Você pode ser grato a Deus, porque tem gente que perdeu tudo. A gente se esquece dessas coisas, cara. Não, porque eu queria. Cara, eu não quero saber aonde você queria estar, eu quero saber aonde você está. Eu também queria muita coisa. Mas o próprio Deus, ele vai desentulhando o nosso coração. Estava conversando com o pastor Elinho essa semana. Interessante, que quanto mais você anda com Deus, Ele vai desligando você das coisas desse mundo. Cara, tem tanta coisa que eu tinha tanto prazer em fazer, hoje eu olho assim, cara, não tenho nem mais paciência. Eu tenho minha profissão, e me dedico mesmo à minha profissão. Sempre fui dedicado. Então já estou lá há 23 anos. Beleza. Sempre fiz cursos, aperfeiçoamentos, e a Monique sabe, quanto, minha mãe está ali também, quanto eu sempre me dediquei para sempre ser um dos melhores. Nunca quis ficar do meio para baixo, sempre do meio para cima. Então qualquer curso que eu fiz, desde o primeiro, sempre estudando, me dedicando, fazendo o que tinha que fazer. Ia todo mundo dormir, eu ia para o livro estudar. Quantas vezes dormia com a cara no livro, estudando, porque eu queria ficar bem colocado, no final das contas queria lá ser um dos primeiros, e muitas vezes fui primeiro, ganhei várias premiações, reconhecimento do homem, diversas situações e tal. Beleza, fui construindo minha carreira, mas hoje eu posso olhar para a minha carreira e ver tudo que aconteceu, ver que foi a bênção de Deus sobre a minha vida. Porque tem gente melhor do que eu na carreira que não conquistou o que eu conquistei. Então não foi o meu esforço humano, foi a bênção de Deus. Mas onde eu quero chegar? Já tinha um tempo que eu não fazia nenhum tipo de curso e tal, e agora surgiu um curso para eu fazer, eu fiz agora no final do ano passado, começou em agosto, terminou em dezembro, né? E já tinha muito tempo que eu não fazia nenhum curso e tal. E já tem muito tempo que eu estou completamente envolvido com a palavra, e lendo a palavra, e se eu estou lendo um livro tem a ver com a palavra, e se eu estou vendo a televisão, eu estou vendo a mensagem. Eu não tenho mais, desculpa gente, não estou julgando ninguém, eu não tenho paciência mais para seriado, para Netflix, nem para filme, eu não tenho, eu estou falando de mim, não estou falando de, cara, pode ver teu seriado, eu já vi muito, fica à vontade, estou falando da minha vida, eu não tenho mais. Começo a ver um negócio, cara, não é de Deus, não é assim, não é envolvido, não tem a ver com a palavra, não tem mais paciência. Eu não tenho mais tempo para gastar. Sou eu, Luiz Fernando, falando contigo. Estou falando que você tem que ser assim, não. Você pode se distrair. Nem futebol, nem meu Flamengo eu vejo mais. Fico sabendo no dia seguinte. Se me perguntar qual é a escalação do Flamengo, eu não sei. Tem gente que sabe a escalação do Flamengo toda, mas se tu perguntar o nome de um apóstolo, ele não sabe.
um apóstolo. Aí você vai mostrando o coração. Só estou te falando isso. Tem problema nenhum saber a escalação do Flamengo, mas o quanto essa verdade está dentro de você. Então vamos continuar. Aí peguei, agora recentemente, fui começou o curso. Falei, cara, você é o primeiro. Eu era assim, você é o primeiro colocado desse curso. E quantas vezes eu falei, fui mesmo. A Monique sabe, minha mãe está aqui também. Vários prêmios, beleza. Cara, quando eu peguei a matéria, Valdenice, César, que eu abri as apostilas, que eu comecei a ler, falei, agora eu vou estudar. Saiu de mim. Tem mais a mínima paciência, cara. Falei, quer saber? Eu vou fazer o básico aqui, para eu não ficar reprovado nesse curso. Li, fiz 4 provas, fui aprovado, acho que eu fiquei de 40 e poucos, eu fiquei em 16º, não fiquei tão mal. Fiz o básico. Mas vou te dizer, paciência zero. Porque conforme você vai andando com Deus, essas coisas desse mundo vão saindo, cara. Você não vai mais encontrando prazer em coisas que antigamente você encontrava. Se você ainda tem muito prazer nas coisas desse mundo, tem que andar mais com Deus. Ficar mais perto dele. Você vai ver, cara. Você vai ver, você olha para meu Deus, fazia tanta questão disso. Meu Deus, fazia tanta questão daquilo. Quando é que eu vou morrer, gente? Quando que eu vou morrer de verdade para viver para Ele? Deixa eu te dizer, Cristo não pode viver em você se você não morrer. Ele não pode viver em você se você não estiver morto. Se você estiver vivo, Ele não vive. Agora, se você morrer, Ele vive. Por isso que antes de Paulo falar, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, antes ele fala, estou crucificado. Ou seja, eu morri, então agora eu não vivo mais, Ele vive. São níveis, gente, que eu não estou aqui te trazendo uma mensagem para você sair daqui pesado e se achando a pior das pessoas, porque você ainda faz muita coisa. Seja paciente com você mesmo. Cresça no propósito de Deus devagar, vai devagarzinho, você vai chegar lá. Só não saia do caminho. Só não saia do caminho. Então você não foi chamado para construir tua própria vida. Ele mesmo é que te abençoa lá no teu trabalho, você acha que é porque você é bom. Você acha que não tem mais uns 10 melhores do que você? Você acha que o teu patrão não encontra ninguém melhor do que você? É por causa de você. Dá uma lida no Salmo 127, cara, para você ver o que é. Olha só. Dá uma lida, não, aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia. Cara, em vão. Se Deus não te der, você está trabalhando em vão. Se Deus não te guardar, você está tentando em vão. Em vão. Em vão. E olha o que ele vai dizer no verso 2. Será o quê? Inútil. Será inútil você levantar cedo de madrugada, passar o dia todo trabalhando, se esforçando para conquistar coisas e dormir tarde da noite, comer o pão que você conseguiu com muito. Não, isso aqui eu conquistei com muito esforço, vai ser inútil, porque aos seus amados Ele dá enquanto estão dormindo. Você escolhe se você quer viver na tua construção, na tua dependência, ou se você quer depender dEle. Mas para depender dEle, tem que viver para o propósito dEle. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Que é isso? Um Deus que cuida até do teu sono. Está se esforçando muito? Confia mais e se esforça menos. Pastor, tem que ser um vagabundo? Não, vai ter com a formiga preguiçoso. Se Deus tem te dado condição, você tem na sua mão a condição de trabalhar, vai trabalhar. Mas não confie no seu trabalho.
Ah, pastor, então ele dá enquanto dorme, então já sei, né? Não vou sair para trabalhar hoje não. Eu vou ficar dormindo aqui vendo um filmezinho. Ai, que maravilha. Deus. Não, não. Está escrito que aquele que não planta no verão não tem colheita no inverno. Tem que trabalhar. Principalmente se você é o homem da casa. Vai trabalhar, meu irmão. Dá teu jeito. Mas eu não tenho que fazer. Não tenho que fazer. Dá teu jeito para sustentar a tua família, cara. Mas que Ele cuida de você, Ele cuida. Seus amados Ele dá enquanto dorme. Meu Deus do céu. Interessante que Ele diz que vai ser inútil se esforçar muito. Nenhum esforço humano pode substituir aquilo que Deus pode fazer. Ei, se você vive para o propósito de Deus, você pode... Ei, olha aqui para mim, eu vou falar agora uma coisa séria, eu vou profetizar. Se você vive para o propósito de Deus, você pode até morar numa casa que você nunca compraria com teu esforço. Pode até. Porque lá em Provérbios 10, 22, na nova versão, tradução da linguagem de hoje, está assim, ó: a bênção do Senhor enriquece e nenhum esforço humano pode substituí-la. Eu às vezes olho para coisas que eu vivo hoje, eu falo: Senhor, por mim mesmo eu não conseguiria, mas a tua bênção está sobre a minha vida. Lugares às vezes que eu vou, pessoas me abençoam. Caramba, isso aqui eu mesmo não comprava isso aqui para mim não. Porque a bênção de Deus acaba te acompanhando, você está vivendo para o propósito dele, cara. Está entendendo o que eu estou te falando? Salmo 37, verso 4: agrada-te, e ele... Vamos comer esse bife também. Quando eu me agrado dele, quando o propósito dele é a minha vida, quando ele é a minha prioridade, quando o meu deleite é ele, até aquilo que vem ao meu coração vem dele mesmo. É ele mesmo me satisfazendo. Não significa que você vai se agradar a Deus e ele vai te dar tudo o que você quer. A interpretação desse verso não é essa. A revelação desse verso é esse: quando eu me deleito no Senhor, até o desejo do meu coração é para a glória dele. É isso que o salmista está falando. Porque ele tem prazer. Quem é o pai que não tem prazer em agradar seu filho? Então viver para o propósito de Deus, queridos, é a maneira certa de eu ser abençoado, Vavá. Valéria, é isso. Viver para o propósito de Deus é a maneira certa de eu ser abençoado. Porque tem muita gente sendo chamado de doutor, porque mora em frente à praia e tem carro importado, mas é ladrão. Riqueza ilícita, conseguida em cima de irregularidade. Ser bem sucedido não é onde você mora. Ser bem sucedido é o que Deus te chamou para fazer e você faz. Não significa que Ele não pode botar você lá onde você quer morar. Realizar um sonho do teu coração, uma vez que você se empenha em realizar o propósito dEle. Então, olha a pior coisa que pode acontecer na vida de um filho de Deus. É ser bem sucedido. E eu botei bem sucedido entre aspas, porque esse bem sucedido é um mundo. Às vezes um filho de Deus alcança fama, sucesso, mas está fora da presença de Deus. Ficou
2. Mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo, para se encher do propósito de Deus. Não tem como eu me encher do propósito de Deus se eu estiver cheio de mim mesmo. Eu preciso me esvaziar. Foi isso que Jesus fez, ele se esvaziou. Abriu mão da sua glória, a gente cantou aqui hoje, trocou sua coroa pela cruz. Então, assim mesmo também na nossa vida. Da mesma maneira que Jesus foi enviado a essa terra com uma missão, nós também fomos enviados, amém? Foi o próprio Jesus que disse isso em João 20, 21. Quando ele aparece na presença dos seus discípulos, ressurretos já, ele se apresenta no meio deles e ele diz, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Fomos enviados assim como Jesus foi enviado. A mensagem dele era, eu vim trazer o reino de Deus, é chegado o reino de Deus. E é a nossa mensagem também, estamos chamados para anunciar o reino de Deus. A semelhança entre a vida de Jesus e a nossa são muitas. Entre a missão, porque ele mesmo disse, aquele que crê em mim, vai fazer obras diferentes das que eu faço. Vai fazer o quê? As mesmas obras que eu faço, e ainda, então tua missão é a mesma dele, propagar o reino de Deus. Só que para isso, ao mesmo tempo que a mensagem dele dizia, é chegado o reino de Deus, por outro lado também dizia, não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Não tem como estabelecer o reino de Deus fazendo a tua vontade. Para estabelecer o reino de Deus, a vontade que tem que ser feita é a vontade daquele que nos enviou. Isso é senhorio, gente, isso é evangelho. É muito fácil confessar Jesus como Salvador, porque de modo geral, quem tem que ser salvo está em posição de perigo, sim ou não? Então é muito fácil, você me salvou, legal. Mas o evangelho, a confissão de fé, não é confessar Jesus como Salvador. Está lá em Romanos capítulo 8, verso 9. Se você confessar a Jesus como Senhor, e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então preste atenção, se eu confesso a Jesus como Senhor, ou seja, dentre os mortos, qual é a consequência? Salvação. Então, salvação é consequência de senhorio. Salvação é consequência de senhorio. Eu não posso abrir minha boca para confessar Jesus como Salvador. Ele tem que ser o meu Senhor para que eu seja salvo por Ele. E ser o nosso Senhor, o Evangelho é o senhorio de Jesus. Ele não fez a vontade dele, nós também não. Reino de Deus e vontade de Deus está ligado, gente. Mateus 6,10, quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, venha o teu reino, está ligado. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Vir o reino de Deus tem tudo a ver com a vontade de Deus sendo feita. Então preste atenção, o reino de Deus se estabelece em todo lugar onde um filho de Deus decide priorizar. Jesus fez isso o tempo todo. João, não quero te batizar, Mateus 3,15. Tem que batizar, João. Batiza porque está escrito e tem que acontecer. A vontade dele que tem que prevalecer. Foi isso ou não foi? Em tudo ele se submeteu. Eu já te contei aqui. Até a cidade onde ele nasceu. Porque José, ele era oriundo de Belém. Mas quando Maria engravida, ele está na Galileia. Sim ou não? E aí quando você vai ler lá em Lucas 2, Maria engravida na Galileia, mas José, ele era de Belém. E estava escrito que Jesus tinha que nascer aonde? Em Belém da Judéia. É isso que o profeta... Mas tu, ó Belém Eufrata, de maneira nenhuma será menor entre as terras. É só você ler lá. Zacarias profetizou sobre isso.
Ele acabou sendo chamado Nazareno porque ele se criou em Nazaré. Porque José morava em Nazaré, Maria engravidou, mas ele tinha que nascer em Belém. E o que acontece em Lucas 2? Exatamente, se levanta um recenseamento. Maria então está grávida, todo mundo tinha que recensear-se, inclusive está escrito lá em Lucas 2, José também teve que sair de Nazaré e ir para Belém a fim de se alistar com Maria. Está escrito assim, ó, e estando eles em Belém, cumpriu-se os dias e ela deu à luz. Então Jesus tinha que nascer onde tinha que nascer. Então Deus, ele movimenta tudo para que o propósito dele aconteça como tem que acontecer. Nem que o recenseamento tenha que acontecer para levar para dentro do propósito. Você vai ter que ir para dentro do propósito de Deus para a tua vida. Então tudo que tinha que acontecer a respeito de Jesus, se cumpriu como tinha que acontecer, o local do seu nascimento e tudo. E eu só quero te dizer que assim como tudo que estava escrito a respeito de Jesus precisava se cumprir, tudo também que está escrito a respeito da tua vida e da minha vida precisa se cumprir. Isso é viver para o propósito de Deus, é cumprir o que está escrito. Pastor, que tem coisas escritas a respeito de Jesus, eu sei, porque todo o evangelho profetizou a respeito de tudo da vida dele, mas da minha vida também tem coisa escrita? Tem. Tem coisa escrita da minha vida, pastor? Tem. E tem que se cumprir? Tem. É por isso que tem um propósito que você tem que achar, né? Viver do jeito que você quer. Já a tua vida já está toda determinada. O salmista entendeu isso. Olha o Salmo 139. Os teus olhos viram a minha substância, ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, não só escrito, mas também determinado, quando nenhum deles ainda, a sua vida já está completamente determinada por Deus. Cabe a você viver o que Ele escreveu. Cabe a você se entregar ao que está escrito a teu respeito. Ou você pode trilhar teu próprio caminho, querido. Mas se você trilha teu próprio caminho, você acaba não sendo bem-sucedido. Porque eu fecho com essa frase, pode vir um ministério de louvor, viver o propósito de Deus para a minha vida é a única garantia de uma vida verdadeiramente bem-sucedida. Deixa eu te explicar algo, olha aqui para mim. Pode parecer um pouco abstrato para você estar ouvindo essas coisas. Eu sei que é uma chave difícil de virar dentro de nós. Porque a gente está muito acostumado a escolher, a tomar decisão. A gente está muito acostumado a fazer escolha. Nossa mente tem vários caminhos lógicos para escolhas que precisamos fazer no nosso dia a dia. Mas eu vou falar isso com você ao longo de todo o mês de janeiro, e quem sabe até de fevereiro, porque foi isso que Deus colocou no meu coração para esse ano. Essa chave precisa virar dentro de você. Você vai precisar entender daqui para frente, querido, que tudo que envolve a tua vida interessa para Deus. Por isso que cada escolha, cada decisão é bom submeter a Ele. Oração, colocar diante de Deus, Senhor, o caminho é esse mesmo. Senhor, o propósito é esse mesmo. Nenhum pai rejeita o coração de um filho que não quer errar. Deus vai contemplar o teu coração e vai ver, meu filho não está querendo errar. Sabe, você sinceramente, de joelho dobrado, Sheila, Pai, eu não quero sair do teu propósito para a minha vida, me ajuda. Meu Deus, qual pai que não se compadece de um filho assim? Deus, olha só a sua oração. Deus, eu estou entendendo que tu tem um propósito para mim, eu já entendi isso.
Ô Senhor, eu quero viver para esse propósito. Ainda que eu sei que de repente eu vou ter que abrir mão de uns planos que eu já fiz. De repente eu vou ter que mudar um planejamento que eu já tinha pensado até na minha cabeça. Mas sabe o que acontece, Senhor? Eu estou entendendo que o bom mesmo é viver para o teu propósito. Querido, deixa eu te perguntar, você como filho de Deus, como membro da família de Deus, você como filho amado de Deus, você tem escolhido com base em quê? Quais têm sido as tuas bases de escolhas e decisões? Quando você tem que tomar uma decisão, o que você considera? Deixa eu te perguntar, você pede a opinião de quem? Quando você está em dúvida, quando você está diante de uma bifurcação, se você vai para a direita ou para a esquerda, você olha para onde? Você olha para o lado ou você olha para o alto? Senhor, me guia. Senhor, me dá uma direção, qual o melhor caminho? A igreja de Jesus vai precisar aprender a andar na direção dele. A igreja de Jesus vai ter que aprender a se render ao plano dele, porque o plano dele é perfeito. Ninguém vai fazer um plano, Sheila, para a tua vida tão perfeito quanto que Deus já fez. Já tem um plano. Você não precisa. Ei, olha que tranquilidade. Fala para mim, Daiane, olha que tranquilidade. Eu nem preciso planejar nada. Só preciso saber o que ele planejou. Que coisa boa. Se eu não planejo, Marcelo, a responsabilidade não é minha. Deus, estou contigo, hein? Me mostra, esquerda ou direita? Ando ou paro? Não era assim no deserto? Quando a nuvem se movia, eles levantavam o acampamento. Quando a nuvem parava, eles paravam. A presença de Deus, a nuvem, está dentro de você. O Espírito Santo não vai deixar você avançar se esse passo for te levar para fora da direção. Ele trava. Hoje eu estava correndo. Eu vou falar um negócio aqui que é uma experiência pessoal, não tome isso para você. Mas hoje, conseguindo olhar, Márcio, para tudo que eu vivi na minha vida, eu consigo entender que Deus vem desenhando a minha vida há muito tempo. Antes de eu me converter, antes de eu olhar para Ele, Ele já vinha desenhando o plano dele para a minha vida. Hoje, olhando para muita coisa que aconteceu, eu vejo, caramba, Deus, Tu já estava me guiando, eu nem te conhecia. Eu me lembro quando eu namorava a Monique, né? Hoje, durante a corrida, eu fui sair para correr, eu estava ouvindo uma mensagem, o Espírito Santo trouxe isso forte no meu coração. Namorava a Monique, eu era um cara meio vacilão. Eu não era muito sério não, gente. Dava trabalho. Namorava com ela, dava muito trabalho. Mas tinha alguma coisa dentro de mim assim, que eu sabia que eu não podia perdê-la. Tipo assim, que era ela. Mas eu não sabia o que era. Sabia que eu queria aprontar as minhas. Queria dar uma aprontada aqui, dar uma escorregada ali. Mas ali eu sabia que era a minha segurança. Eu queria estar ali. Eu aprontava daqui a pouco, quando o negócio dava ruim, que volta e meia ela descobria uns negócios. Aí volta o cão arrependido. Me perdoa. Eu não vou fazer mais isso. Fazia tudo de novo, porque você não consegue mudar a tua vida sozinho. Se você não entregar ela para Jesus e não depender do Espírito Santo, tu não muda não. Eu tentei várias vezes. Aí voltava o cão, Geni, arrependido. Me perdoa, meu, não vou fazer mais não. Aí ela, apaixonada, né, me ama. Perdoava, voltava. Daqui a pouco estava vacilando de novo. Mas Sheldon tinha alguma coisa que dizia, não larga essa mulher não. Porque era muito fácil, Sheldon, viver minha vida. Vou sair com quem eu quiser, ficar com uma, ficar com outra, e largar para lá. Era fácil, mas por que eu não larguei? Nem rica era ela, não tinha dinheiro, nem nada, ela. Nada que me prendesse assim para o cara, isso aqui eu não... Mas hoje Deus me falou fortemente, aquilo que não permitia você largar,
já era eu te mostrando a mulher que ia cumprir o teu propósito, o meu propósito, junto contigo para frente. Já era Deus me ligando no meu propósito, falando, é ela, fica com ela, porque eu tenho um propósito. Lá na frente, no ano de 2005, você vai se converter, e a tua vida vai mudar, e ela vai cumprir esse propósito junto contigo. Então, está entendendo? E hoje eu te falo, tudo que a gente faz aqui, se não fosse a Monique, impossível. Porque o que ela faz como minha esposa aqui, tudo que ela organiza e administra, impossível. Foi Deus que colocou ela do meu lado, para esse propósito de hoje. Eu entendi isso que eu estou te falando hoje, na corrida hoje. Era Ele. Porque no meio do caminho acontecem umas coisas que a gente acha até que a gente escolheu errado. Porque todo casamento tem problema, sim ou não? Sim ou não? Tem ou não tem? Mas eu quero te dizer, essa pessoa que Deus colocou do teu lado para cumprir um propósito, foi Ele que escolheu, não foi você. É meu, pastor? É. Mas eu nem conhecia Deus, mas Ele já estava cuidando do propósito dele. Então valorize sua esposa, valorize seu marido. Lembra de Moisés? Coloca esse bebezinho dentro desse berço. Bota no rio, está cheio de crocodilo. Mas nenhum crocodilo engoliu aquela criança. Por que, Janaína? Porque aquela criança carregava um propósito. Crocodilo não vai te engolir porque você carrega um propósito, cara. Tá difícil a jornada? Continua, porque propósito envolve processo. Você está só passando por um processo para cumprir um propósito lá na frente. Deus já está de olho nas vidas que vão ser impactadas pela tua vida. O propósito de Deus na tua vida é maior do que qualquer adversidade que você possa estar enfrentando. O propósito de Deus para a tua vida é maior do que você mesmo. A ponto, Diogo, do propósito de Deus na minha vida, eu vou para a terra, esse corpo vai para a terra e ele vai continuar através de outras pessoas, porque o propósito de Deus é maior do que eu. Entendeu agora? Entendeu que você não é um acidente do destino? Você não é uma ameba? Você foi um filho criado, projetado e planejado por Deus para cumprir um propósito específico. Você não é um acidente, você foi feito de propósito. Você foi feito de propósito. Fique de pé, vamos adorar a Deus. Tudo que és, toma tudo em mim. Se mais de ti, com menos de mim, toma tudo em mim. Sim, quero ter tudo que és, toma tudo. Transforma-me com seu poder. Pai, quero parecer mais com Jesus. O mundo anseia por te conhecer. E o teu grande amor receber. Pai, quero parecer mais com Jesus, mais com Jesus, mais com Jesus. Queridos, eu quero orar por um tipo de pessoa aqui dentro essa manhã. Você tem ouvido essas mensagens sobre o propósito de Deus? Feche todo mundo os olhos. De repente ter levantado aí no teu coração escolhas erradas que você fez no passado, decisões erradas que você tomou, e essas decisões te levaram para longe do propósito de Deus para a tua vida. E por causa disso você tem vivido um tempo bem difícil, e o inferno tem te massacrado com acusação e condenação.
Hoje eu quero abrir essa oportunidade, porque existe algo que nós podemos fazer quando nós estamos em uma situação difícil, que nós mesmos tomamos decisões, fizemos escolhas erradas. Então eu não quero que você saia daqui com o teu coração pesado essa manhã. Basta você se arrepender diante de Deus. Quando nós abrimos a porta para o arrependimento genuíno e reconhecer, olha, Senhor, realmente eu tenho vivido uma vida, eu tenho feito escolhas, tomado decisões, eu não tenho considerado o teu plano para mim. Eu não tenho buscado conhecer a tua vontade verdadeira. Eu não tenho buscado viver o teu propósito. Eu nem tenho pensado nisso. Na verdade, eu tenho vivido por viver. Eu tenho vivido um dia após o outro. Vou fazendo escolha, vou tomando decisão. Eu tenho vivido dessa maneira. E por causa disso eu entendo que eu não estou vivendo a plenitude do teu propósito. Essa manhã é a manhã de você se arrepender diante de Deus, querido. E jogar fora todo o peso de acusação e condenação. E iniciar um caminho de restauração. O Espírito Santo, Deus, Ele perdoa você. Ele está sempre disposto a te orientar e te guiar pelo melhor caminho, pelo caminho do propósito de Deus para a tua vida. Portanto, não permita que o inferno, que o inimigo levante acusação e condenação sobre a tua vida. Ele não tem esse direito. Todos nós erramos, todos nós cometemos erros, mas somos perfeitamente capazes de voltar ao caminho, retomar o rumo. Está escrito: lembra-te de onde caíste, volte até lá, se arrependa e volte a praticar as obras do primeiro dia. Hoje é amanhã de você retomar o teu caminho em Deus. Hoje é amanhã de você retomar o teu propósito. Hoje é amanhã de você se livrar de todo o peso e toda a condenação, e de você colocar o desejo à disposição no teu coração de viver para descobrir o propósito de Deus para a tua vida e gastar os seus dias na presença de Deus. É por você que eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero, na autoridade do teu nome, segundo a direção do teu Espírito, eu quero liberar corações essa manhã. Limpar todo o peso de condenação e culpa, Pai. O inferno massacra as pessoas com isso. Está escrito: não existe mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor contemple o desejo genuíno de cada coração em se arrepender de escolhas erradas e colocar a partir de então as suas escolhas e decisões diante de Ti. Ajuda-nos, Senhor, porque o nosso coração é enganoso e nós deslizamos muito fácil. Mas eu quero, Senhor, te pedir, perdoa, Senhor, nossas escolhas, decisões. Perdoa a nossa independência. Muitas vezes vamos nos tornando independentes de Ti e vamos vivendo a nossa vida da nossa própria maneira. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa. Alinha o nosso coração ao Teu propósito. Mostra-nos o caminho. Se é para a direita, se é para a esquerda, não nos deixes perdidos, Pai, porque queremos viver para Ti, por Ti e para a Tua glória, Pai, para cumprir o Teu propósito para as nossas vidas. Satanás, em nome de Jesus, eu te repreendo agora. Espírito de culpa, de condenação, em nome de Jesus, saia. Espírito de angústia, saia. De depressão, de ansiedade, saia. Em nome de Jesus. Espírito que assola, espírito de tristeza, espírito de memórias ruins, saia em nome de Jesus. Queremos trazer à memória somente aquilo que dá esperança, aquilo que nos projeta para frente e para o futuro. Pai, muito obrigado por essa manhã libertadora. Muito obrigado pelo Teu amor por cada um de nós. Muito obrigado pela Tua nova chance, Teu novo plano. Nós queremos viver para o Teu propósito. Leva-nos em paz e em segurança aos nossos lares. Eu declaro uma semana de vitória sobre a tua vida, querido, em todas as áreas, aonde você for. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe tua semana. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe tua família. Vá em paz, em nome de Jesus.